Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai ver essa simulação e essa apresentação, mas antes de mais nada eu quero dizer que isso aqui não é um aconselhamento de investimento, não é uma promessa de ganho e tudo que vai ser mostrado aqui é simplesmente uma simulação baseado no que o programa da Caripec, que é da blockchain 4.0, oferece para qualquer pessoa. Nesse exemplo que eu vou mostrar, cada um tem que avaliar e tomar suas decisões. Obviamente o dinheiro é seu e a decisão é tomada sempre por você, porque é você que é dono do seu capital. Não sou seu consultor, não sou seu conselheiro financeiro, estou aqui apenas para mostrar o que muitas pessoas já fizeram e talvez isso seja interessante para você multiplicar o seu capital avaliando os riscos e com essa oportunidade chamada Botchain, que é a quarta revolução da blockchain, justamente com a Caripec. Então vamos lá. Aqui dentro, para você que está chegando agora, você pode participar da mineração legítima e essa mineração ela gera lucros para você, ok? Então, para você entender um pouco, toda vez que você compra poder de mineração, você tem ali minerando para você e vai gerar para você, vamos dizer assim, um valor passivo. Você pode receber de 0,5% a 1% das moedas que são mineradas todos os dias. E uma parte dessas moedas, especificamente 35% delas, é adicionado a uma piscina que as pessoas que têm, por exemplo, formação de equipe, até mesmo aquelas pessoas que compraram poder de computação ligando essas carteiras abaixo dele, ele também pode alcançar esses níveis e obviamente ele só vai depender do próprio investimento dele. Nessa tabela, tá, eu só vou resumir ela, mas você já vai entender, não existe níveis, então aqui seria qualificações, né, mas não são níveis, desde a qualificação V1 até a qualificação V10. Para você poder se qualificar pessoalmente no V1, você precisa ter $500 em poder computacional. Então aqui seria o seu investimento em computação, né, no poder de computação, vai gerar ali para você vai investir 500 e todos os dias vai gerar um passivo para você de 0,5% a 1%. Aqui é o desenvolvimento da sua estrutura, quando você atinge $10 mil na sua estrutura, e aqui é a receita diária que é gerada, por exemplo, para quem atingiu o nível V1, que é aproximadamente 40 moedas dia. Cada moeda hoje está avaliada nesse momento agora a média de $30, ok? A receita mensal, você geraria ali 1.200 moedas. Para quem é qualificado, essas 1.200 moedas que entram todos os dias da mineração, não do que as pessoas estão comprando de poder de mineração, mas da própria mineração, uma quantidade, 40 mil moedas, 35% é reservado para esse cronograma. Então aqui você já entendeu, daqui nós não estamos contabilizando o stake, né, que você poderia fazer juros compostos com stake, e não está contabilizando também o stake das contas abaixo que estão sendo feitas, ok? Então aqui nós vamos falar somente do poder de computação das estruturas que estão sendo criadas. Então vamos lá, vamos agora ver uma configuração, é a melhor configuração para você que tem dinheiro. Então se você hoje, esse layout é para você hoje que tem $12.500. O que você vai fazer com $12.500? É simples, para que você se torne um V1, tá? Para que você seja um V1 sem convidar ninguém, você vai abrir uma estrutura pessoal sua com $500 e aí sobrou para você $12 mil. Você vai abrir agora 6 contas de $2 mil cada uma, todas essas carteiras ligadas à primeira carteira de $500. Quando você fizer isso, você conquistou a qualificação de V1. Ótimo. Mira, o que eu ganho quando eu faço isso? Então, como eu falei, é uma média. A partir do momento que você fez, né, essa alocação, 24 horas depois vai começar a gerar a mineração e então esses $12.500 que vai somar o seu poder de computação vai gerar para você uma média
para você das contas aqui de 6,7 CA, que é a moeda. Significa que você vai estar faturando também da participação das subestruturas abaixo que você criou, dessas de 2000, do poder da subestrutura, você vai receber mais 0,26, que seria a sua própria rede. Depois você tem o dividendo diário, pelo fato de você ser V1, que roda para você, aquela divisão que eu mostrei na lâmina anterior, que dá, pode variar mais e menos, uma média de 0,92 CA. A receita diária, né, que você tem lá, é 6,6, mais a da sua subrede, mais o ganho como V1, então você está recebendo uma média de 7,78 CA moedas dia, e essas moedas você pode sacar elas, pode converter e retirar a hora que você quiser. Acontece que se você fizer essa receita diária, né, baseado na média que eu falei de 30 dólares, você vai ter um valor de aproximadamente 233 dólares. Isso significa que 233 dólares, ok? Num espaço de 30 dias, você estaria tirando aí aproximadamente 7 mil dólares no mês. É isso mesmo. Você vai ter um aproximado, como eu falei, variável, de 7 mil dólares mês, aonde você fez um investimento, né, para comprar o poder de mineração de 12.500. Então olha que interessante. Então, como eu falei, aqui não contabiliza, né, o sistema de stake, de juros compostos. Nós estamos falando somente dos rendimentos ali da estrutura, para você ver como que é forte. Isso representa uma média de 56% do valor que você colocou. Então, teoricamente, com menos de 2 meses nessa configuração, 2 meses você já recuperaria o seu valor, e durante 22 anos, ou enquanto durar a mineração, você vai estar desfrutando, dependendo do tempo que você entrar. Isso é para você ser um V1. Vamos ver para ver agora uma nova formação. Você pode fazer nesse formato também. Agora você criou uma nova estrutura. Lógico que o investimento seu agora nesse layout é maior, né, para você ser V1 com 21.100 dólares. Então você vê como é que muda. Você continua sendo V1, só que ao você criar uma conta ligada a você de 300, ok? Isso só serve para investimento, tá? Não é para formação de equipe. Você tem um vídeo que fala da formação de equipe, e você faria agora abaixo 4 contas de 5K, ok? Então, com mais os 500 que você colocou em cima, você tem um total de 21.100 dólares. O que vai me gerar isso? Aproximadamente uma média de 11 CA, ok? Mesmo exemplo. Das formações que você criou ali, uma média de 0,53 CA, vai gerar essa moeda para você. Por você estar no V1, você vai receber mais 0,92. E da receita diária, somando todos os lucros que tem aqui, as 3 opções, você estaria tendo uma média de 12,45 moedas. O que significa que se você fizer isso uma média de 30 dólares, lembrando que a projeção da empresa é que ela pode chegar até 1.000 dólares, então você tem uma média diária de 373 dólares dia. Se você fizer isso por 30 dias, nós estamos falando de 11.190 dólares. Veja que caiu um pouco, uma média de 53% mês, né? Uma média aproximadamente que está excelente. Recuperou o seu capital, você continua lucrando do mesmo jeito e desfrutando de tudo isso. Então perceba, essa formação é uma outra formação. Agora vamos ver para quem quer mais ainda, né? Porque tem para todos os gostos, então cada um sabe o seu limite. Imagine agora essa formação aqui agora, para você ser V2, ó, tá? Você mesmo se transformar em V2. Veja que nesse layout você teria que ter 42.200 dólares para ser V2. Você colocaria 1.000 dólares na sua conta principal e depois você faria 4 contas aqui de 300 dólares, né? E aqui você coloca aqui, ó, 6, 8, tá vendo? Você coloca 2, 4, 6, 8 contas de 5.000 dólares. Você fechou
a estrutura para V2. O que que isso te beneficia? Vamos lá. Aqui você vai ter uma receita aproximada de 22,2 CA, ok? Em cima desse valor, porque vai subir os valores para você. Você mesmo vai administrar essa estrutura. E somando ali das subcontas que tem embaixo, das carteiras que você ligou abaixo, dá mais uma média, tá, de 1,34 CA. Lembrando que esse valor pode oscilar para baixo ou para cima, porque é mineração. Você vai ter uma média aí, também como V2, de 2,24 CA, sendo V2. Somando todos esses valores, você vai ter uma média de 25,78 CA. Nós fazendo isso uma média de 30, que é a média da moeda, nós estamos falando de 773 dólares por dia com esse capital, se você tem isso disponível e é interessante para você. Significa que se você fizer 777, ok, vezes 30 dias, você vai ter um valor aproximado de 23.202 mensais. Então isso é tudo uma projeção aproximada, que pode ser para mais ou para menos. Lembrando que uma vez que você recuperou o seu valor, você continua tendo isso por 22 anos, uma média de 55%. Lembrando, mais uma vez, ó, essa estimativa ela não está contabilizada aos juros compostos e também não está contabilizando. Nós pegamos o CA nessa valorização que eu falei para vocês. Com a valorização, obviamente, o valor aumenta. A projeção é crescer e aí você tem que estudar um pouco mais para saber. O bônus, né, de poder de computação total da rede, né, do poder total, do poder total de computação da rede e da subrede, o preço são todos dados variáveis. Então não é um dado fixo, tá? Isso aqui não é fixo, não leve isso aqui como regra. Como eu falei, pode subir, pode descer. Agora, imagine agora se você tivesse 64 mil dólares, esse layout é para você, 64.800 dólares. Você teria agora essa formação, olha só, onde você, aqui você vai ter 1.000 dólares, você vai ser V2, duas contas, né, você se transformaria e colocaria de 500, que vai ser V1, mas aqui embaixo, aqui ó, essa ligada a essa, mais uma de 500, também vai virar V1, e aí você vai criar essa estrutura, onde você vai ter 1, 2, 3, 4 V1 e 1 V2, você vai ter dentro ali, né, simbolicamente que não existe dentro e fora, mas você tem agora uma outra linha que é V0, uma outra linha que é V0, e você tem mais aqui embaixo também, mais 4 V0 aqui, ó. Você tem V0 aqui, V0 aqui, tem aqui e aqui também. Total, o restante você faria contas de 5K, e você vai agora ter essa configuração, que significa que você vai ter uma média de 34,2 CA dia. Significa que você tendo essa quantidade de CA da sua mineração, todas essas estruturas que você montou, e aí você das qualificações ali, você vai receber, por exemplo, da subrede mais 2,7 CA, e nós vamos somar tudo isso, nós estamos falando de 5,92 CA, só que você agora entra um diferencial, porque você tem o ganho diário de 34 CA, mais os 2,7, mais os 5,92, nós estamos falando de 42,82 CA. A receita que você vai ter, fazendo, né, a média da moeda 30 dólares, você vai ter uma média de 1.284 dólares dia, sem convidar ninguém, somente com o seu capital. Então analise isso para você. E aí, se você fizer isso, né, vezes 30 dias, você vai ter um valor de aproximadamente 38.558 dólares mês. Isso representa aproximadamente, né, 59,4% do valor que você investiu. Ou seja, em menos de 2 meses você estaria aí fazendo essa estrutura e tendo esse resultado fantástico. Aqui é uma outra, tá, com um valor a mais. Eu vou resumir, ser bem rápido, seria para V3, você está vendo aqui a formação,
1,5K aqui em cima, porque para ser V3 tem que ter o pessoal $1.500, mas você teria agora, ó, 1, 2, 3 contas como V1, todas elas com $1.000, e as outras você abriria, né, no caso essa daqui abaixo de 1K, que é V2 também, você abriria as contas de 10, ok? Né? E automaticamente você abriria todas as outras ligadas às de baixo, do V2 de baixo, de 10K, aqui ó, como você está vendo, tá? E automaticamente você teria essa configuração. Resumidamente, o que isso representa? Representa 65,75 CA dia, tá? Da subrede, das estruturas que tem, mais 4,5 CA, somando isso, né, vezes 3 unidades, que nós estamos falando de 1, 2, 3 V2, então você pega 2,4, pega 2,39, né, do diário, mais 2,4 vezes 3 V2, nós estamos falando de 11,11 CA aproximadamente. Somando toda a receita, você teria 81,36 CA. Se fizer isso vezes 30, $2.440. E se fizer isso vezes 30 dias, nós estamos falando aí de $73.200. Ou seja, aproximadamente 58,7% variável nessa configuração, sem contar juros compostos e o stake. E aqui é um valor a mais, eu não vou fazer, mas você está vendo aqui, ó, seria para $146.000. E eu já vou direto aos finalmente para não ficar muito longo, aonde você teria aí uma média diária de 3.021, fazendo essa formação do jeito que está aqui, vai dar um pouco mais de trabalho, mas você vai ter uma média de 90.648 mês, uma média de 61,8%, recuperou o capital, você continua desfrutando do mesmo jeito, porque não existe renovação aqui, enquanto tiver mineração você está desfrutando. Beleza? Para isso, você teria que iniciar com esse valor no layout para V3, ok? Então acabei de mostrar para você as possibilidades que você tem. Aqui é uma tabela, tá, que mostra, né? A tabela compara o lucro diário, mineração, e para você poder entender um pouco também sobre o stake de um clique. E aí a coisa foge do controle, porque nós estamos falando de juros compostos. Então você teria que fazer um cálculo mais avançado, e aí a coisa realmente fica frenética. Então não tem limite, você escolhe.